Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais abaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Amém. Glória a Deus. Já sente dando glória a Deus. Amém. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Tem alguém? Amém. Seja bem-vindo. É um prazer ter os irmãos aqui conosco. Amém. Que essa graça caia sobre vocês também. Amém? Tem uns remanescentes aqui do evento. Cadê os remanescentes do evento? Os remanescentes estão aqui. Cheio de fogo. Amém? Eu quero falar para vocês hoje. Falar a respeito desta graça de Atos 2,17. Amém? Porém, esta passagem vai nos falar de uma fala de Pedro. Quando o Espírito caiu sobre eles. Sabe, essa passagem, ela está em Joel 2,28. Amém? E neste dia, esta profecia, ela foi realizada. Porém, devemos olhar esta profecia, de fato, como uma profecia progressiva. Sabe, esta profecia não tem um ato realizado. É um ato progressivo. Biblicamente, o derramado Espírito não foi um ato que aconteceu apenas naquela ocasião, mas ele continua acontecendo até os últimos dias, quando o Senhor virá sobre as nuvens. Amém? Sabe, biblicamente, temos como confirmar que há uma progressão, há uma contínua revelação do derramado Espírito Santo. Então, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite que o derramado Espírito Santo ainda continua. Sabe, tu vai me dizer assim, pastor, mas qual o propósito do derramado Espírito Santo de Deus? Sabe, este verso ele é bem direto e claro. Qual o propósito? O propósito do derramado Espírito Santo é que os seus filhos e suas filhas profetizarão. É que os jovens teriam visões e os velhos sonhos. É que os seus servos e suas servas, ele derramaria do seu espírito e eles profetizariam também. É que ele mostraria coisas sublimes acima do céu e embaixo da terra. Pastor, então para que o derramado Espírito Santo? O derramado Espírito Santo é um apoderamento de Deus sobre a vida do seu servo, aonde uma verdadeira dimensão da realidade espiritual começa a se manifestar no natural. Para que o derramar do Espírito Santo? Para de fato termos uma genuína vida espiritual na terra. Sabe, temos de crer e temos de tomar posse dessa dimensão do nosso Senhor. Essa dimensão, ela está até o dia que Jesus Cristo virá na terra. Biblicamente, podemos ver o avivamento em toda a Bíblia. Vou ficar mais centralizado, os irmãos, fiquem mais parados. Fica mais aqui para a gente filmar vocês. Mas é difícil, viu? Biblicamente, o avivamento, ele acontece desde os tempos antigos. Ele se manifestou nos tempos antigos. Observamos na passagem da evangelista Larissa, de Elias, ali no verso 18, capítulo 18, quando ele confronta aqueles sacerdotes de Baal. Ali Elias, ele traz uma restauração do verdadeiro evangelho, do verdadeiro temor, da verdadeira vida espiritual. Uma restauração aonde tirava aquelas pessoas
da dimensão de idolatria e levava ela em uma verdadeira vida espiritual autêntica. Ali houve um avivamento. Vamos ver em Jonas, Ezequias. Vamos ver vários tipos de avivamentos na Bíblia. Vamos ver em Atos, em Efésios, avivamentos. Para que avivamento? Para que o derramado Espírito Santo? Deus, Ele quer nos incendiar. Ele quer incendiar pessoas para incendiar a terra. Ele quer incendiar pessoas nesses últimos dias, para acolher as almas que estão aprisionadas no inferno. Pastor, e qual a maneira de alcançar essas pessoas? Só há uma maneira: quando o poder do Espírito Santo vir sobre vocês, quando o derramado Espírito Santo cair sobre nossas cabeças. O Evangelho não é apenas pregação e culto. O Evangelho é manifestação de poder. O Evangelho é expulsar demônio. O Evangelho é curar enfermo. O Evangelho é dizer: ide e levai, curai. Sabe? Deus, Ele vem me ensinando a entender o que é o Evangelho a passar do tempo. E Ele pega no meu pé, me bota na prova, para mim entender o que é o Evangelho a cada dia. E hoje eu tenho uma concepção totalmente diferente de algum tempo atrás. Sabe, eu quero te dizer que a dimensão do Evangelho que você prega é a dimensão da tua alma, da mentalidade que você tem. Você prega e fala do Evangelho conforme a mentalidade que você tem. Isso está em Atos, em Romanos, de capítulo 12, verso 2. Você entendeu? Existem 3 tipos de evangelho. Muitos escolhem o seu evangelho aceitável. Eles escolhem o evangelho que é aceitável à sua vontade, o que eles acham que é certo, o que eles acham que é verdadeiro, o que eles acham que deveriam ser, por causa da sua mentalidade. Mas o Evangelho, existe uma plenitude, existe uma completitude, existe algo sobrenatural. E não podemos tirar o sobrenatural de Deus do Evangelho. Se não transformamos o Evangelho em apenas religiões, doutrina, filosofias humanas. Amém? Então Deus me levou a entender. Muitos, pela sua mentalidade a qual se encontram, buscam o seu Evangelho, pregam o seu Evangelho, ordenam a sua igreja debaixo do seu Evangelho. Logicamente, que essa dimensão não é que ela é errada, não é que ela não é bíblica, ela é bíblica. Mas o que eu estou te falando esta noite é que não podemos extorquir o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor. Os homens extorquem, andam no Evangelho aceitável, a qual a sua mentalidade está mergulhada, emergida, aprofundada. Mas há um Evangelho pleno, onde existe a verdadeira comunhão, aonde existe o verdadeiro amor do nosso Senhor, aonde existe a crença na verdadeira palavra de poder que está escrita. Existe, mas também ele existe o manifestar do Espírito Santo de poder. E não podemos deixar esse fogo apagar. Amém? O que eu estou te dizendo é que apesar que os homens escolhem os seus evangelhos e que é bíblico e tem uma verdade, mas ele é incompleto. É incompleto.
não há uma plenitude verdadeiramente nessas manifestações, desse tipo de evangelho. Por isso, eu quero te convidar a entender nesta noite que o evangelho, ele te imerge dentro do amor e da comunhão de Deus. Ele te imerge dentro da palavra e da crença e da fé verdadeira do que está escrito. Mas ele também tem de te emergir dentro do sacrifício do manifestar do Espírito Santo na sua vida. Se você fica na dimensão apenas do amor e da comunhão, se você fica na dimensão apenas dessas manifestações que é agradável, é verdadeira, está na Bíblia, você não consegue experimentar o verdadeiro evangelho pleno. Sabe, Deus tem me quebrado muito, porque eu descobri uma dimensão desse evangelho. E depois eu descobri outra dimensão desse evangelho na palavra do nosso Senhor. Hoje os problemas dessas pessoas são que elas pegam a Escritura para defender muitas coisas que a própria Escritura não defende. Não defende. Sabe, o mover do Espírito Santo de Deus, ele tem de ser manifestado na sua vida. O derramar do Espírito de Deus, ele tem de estar continuamente. Biblicamente, Paulo nos exorta: não apaguei o furor do Espírito. No original, ele está dizendo: não apaguei o Espírito Santo de Deus. Automaticamente, o inverso dessa frase, o que Paulo está dizendo é que você tem de ser cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. E ele te exorta: orai sem cessar. Não trateis com desdéns as profecias que é te dada, as promessas que foi te dada na sua vida. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, em ordenança a Cristo em todas as coisas para convosco. Sabe, há uma ordenância. E para que você venha experimentar o derramar do Espírito Santo, para que você venha experimentar de fato uma vida espiritual autêntica na presença do nosso Senhor, você tem de transitar e unir esses três evangelhos no evangelho pleno do nosso Senhor. No verdadeiro evangelho do nosso Senhor. Para você experimentar, de fato, uma dimensão ainda maior do que você já experimentou, você precisa, de fato, do Espírito Santo de Deus. Sabe, não há evangelho sem Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, não existe evangelho. Existem palavras e filosofias naturais. O Espírito Santo de Deus, ele é o evangelho verdadeiro. Porque ele te leva no lugar de quebrantamento. Ele te leva no lugar de rendição ao teu Senhor. Você precisa lavar os teus pés perante o Senhor. Você precisa despir as suas roupas perante o seu Senhor. Você precisa encontrar o lugar aonde Deus, ele te tome por inteiro para fazer a sua obra em sua vida. Sabe, esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que Deus me cutuca e pegava no meu pé para me descobrir. Então eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que a manifestação de Atos, de capítulo 2, versos 17 e 18, ela continua viva, verdadeira e eficaz até os dias de hoje e continuará até o nosso Senhor se manifestar. Sabe, falamos, queremos colheita,
queremos almas, e temos de profetizar, e temos de anseiar. Mas eu quero te dizer, se não nos deixarmos sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus, isso vai demorar e demorar e demorar mais ainda na sua vida. Porque quando você está com o Espírito, quando você está cheio do Espírito, quando você está pleno do Espírito do nosso Senhor, aonde você chega, a dimensão começa a mudar. Não importa aonde você vá, é no meio das pessoas que andam no crack, é na comunidade, a dimensão ela muda. Porque aonde o Espírito do Senhor está, há uma transformação de ambiente. Sabe, eu estava debaixo daquela unção do evento ainda. No dia seguinte que terminou, fui fazer algo no carro, pegar alguma coisa, estou lembrado, organizar algumas coisas lá no carro. E passou um morador de rua. Eu debaixo daquela dimensão, sério. Ele chegou me pedindo algo. Conversamos. Eu estava tomado naquela hora. Eu olhei para ele, ele se constrangeu, ele abaixou a cabeça. Ele não conseguiu olhar nos meus olhos. Porque eu não precisei falar para ele que ele estava com engano dentro dele. Que era tudo mentira o que ele estava falando. Ele se constrangeu e abaixou a cabeça. Eu disse, você precisa de Jesus. Qual a expectativa do seu futuro? Qual a expectativa que você tem nessa vida que você vive? E comecei a conversar com esse homem. E ali a graça e o poder de Deus estava tão forte e nítido. Eu comecei a orar por ele. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, aí gritei minha esposa para ver se ela aparecia. Aí disse, eu vou ter que parar com esse homem aqui, senão vai dar ruim aqui nessa rua. O homem já ia cair para lá e eu puxei, vem aqui. Eu disse, você quer uma transformação verdadeira na sua vida? Você quer experimentar de algo verdadeiro na sua vida? Eu quero, pastor, eu quero, pastor. Então venha aqui amanhã, 18 horas, que eu vou te levar na igreja. Amanhã, 18 horas. Se você não quiser, você fica em casa. Mas se você quiser, venha até aqui. Esse homem não veio no dia seguinte. Mas o que eu estou tentando te dizer é que quando você está tomado pelo Senhor, não há demônio, não há ambiente travado para você. O poder de Deus, ele começa a se manifestar. E as pessoas começam a se render. Porque elas começam a ver os sinais que estão aqui em Atos 2. Que ele manifestaria sinais em cima dos céus e embaixo na terra. Esses sinais, eles são verdadeiros. Esses sinais, eles precisam serem manifestados pela sua vida. Por nossas vidas, que somos igreja. Não teremos avivamento sem pessoas incendiadas. Avivamento, ele cai para uma transformação, uma restauração. Avivamento, ele cai para a colheita dos últimos dias, como sempre. Para levar pessoas ao quebrantamento, a uma verdadeira rendição de quem é Deus. Sempre foi assim, desde do Antigo Testamento. Sempre os profetas estavam levando essas pessoas à verdadeira rendição, ao verdadeiro quebrantamento, ao verdadeiro temor de quem é Deus. Sempre aconteceu dessa forma, e acontecerá da mesma forma, porque o avivamento é o amor de Deus pelas almas que estão caídas. E Ele não quer que ninguém se perca. Mas para que esse avivamento
venha acelerar e crescer, para que essa potência venha a se manifestar, ele precisa de pessoas tomadas, cheias, pessoas que estão cheias do furor do Espírito Santo de Deus. Sabe, ele quer te incendiar mais ainda. O desejo do Espírito Santo, é te tomar por inteiro. Porém, ele não nos força. Porém, ele não nos obriga. Sabe, eu percebia antes que eu fazia algo errado. E o Espírito Santo falava comigo. Eu me consertava. Eu continuava fazendo algo errado. Ele falava comigo outra vez. Eu ignorava aquela voz. Eu fazia outra vez. Ele falava comigo outra vez. Eu ignorava de novo. Mas eu comecei a perceber que a partir da terceira vez que eu ignorei a voz do Senhor, aquela voz, ela começava a diminuir dentro de mim. Aquele incômodo começava a desaparecer. Sabe, ele não te obriga. Ele não quer te prender. Ele quer que você vá com um coração verdadeiro perante ele. Ele quer te quebrantar, ele quer te encher. Ele quer derramar as virtudes sobre nossas vidas. Mas ele não quer te forçar para isso. Ele quer que você venha verdadeiramente com o coração aceitável dele. Ele quer que você aceite essa verdade. Ele quer que você aceite a verdadeira dependência dele. Sabe, o Senhor me constrangeu. Pessoas vinham ofertar na minha vida. Pessoas ofertavam até valor altos em minha vida. E era de Deus. Chegou o momento, em minha caminhada, aonde eu vi que aquelas ofertas, ela me afastava um pouco da dependência de Deus verdadeira. Escute só. Ela tirava um pouco do furor do Espírito Santo de dentro do meu íntimo. E o Senhor falou comigo: não deixe que nada te tire da dependência verdadeira de quem eu sou. Temos de estar rendidos. Temos de estar verdadeiramente rendidos. Temos de crer que Ele fará em nossas vidas. Temos de crer que Ele é de fato a nossa providência. Temos de crer que Ele nos guiará aonde temos que ir. É Ele que faz em nossas vidas. E precisamos apenas nos rendermos, nos quebrantarmos e querermos essa verdade para andar conosco. Sabe, não há evangelho sem o Espírito Santo. Repita comigo: não há evangelho sem dependência do Espírito Santo de Deus. Isso. Se não dependermos verdadeiramente dele, não podemos provar verdadeiramente dele. Se não andarmos quebrantados verdadeiramente perante os seus pés e lutar para isso, não provaremos de quem ele é. Podemos provar de muitas dimensões do Evangelho,
mas do evangelho pleno, aquele que te toma por inteiro, aquele que está além das suas expectativas, aquele evangelho que toma o seu ego para si, aquele evangelho que toma o seu orgulho sob as mãos, aquele evangelho que toma a sua autossuficiência, a sua segurança, aquele evangelho que toma a sua vontade por inteiro. Não provaremos, se não deixarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Saí totalmente da palavra outra vez. Vamos voltar aqui. Amém? Amém ou não amém? Quem pode glorificar a Deus? Você recebe ou não recebe essa palavra? Você está recebendo uma palavra de Deus para a sua vida. Se você não recebe da palavra de Deus, você não pode receber do Espírito Santo. Você sabia disso? Se você não tem coração para escutar a palavra de Deus, você não tem coração para receber de Deus. Você não pode ser quebrantado na presença de Deus. Se você não tem fé para receber de Deus, você não pode ser quebrantado na presença de Deus. Porque o quebrantamento vem pela palavra de Deus. É quando você reconhece quem Ele é em sua vida. É quando você se arrepende e vê o seu estado, que é tenebroso, mas vê que tem um Salvador, que está de braços abertos para te levantar todos os dias. Isso é arrependimento, é reconhecimento. E quando você reconhece o seu estado, e reconhece o estado do Senhor sobre a sua vida, você se quebranta, porque você reconhece o amor dele em sua vida. Amém? Então receba a palavra de Deus com alegria. Receba a palavra de Deus com exaltação ao nome dele. Então glorifique o nome dele. E se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você tem coração, dê o seu coração para ele. Amém? Deus não quer para me pregar isso aqui. Precisamos disso. Precisamos. Sabe, o Espírito Santo está na palavra de Deus. O poder de Deus está em sua palavra. Porém, se você apenas quer a palavra e não quer a realização dessa palavra em sua vida, você não pode experimentar dele verdadeiramente. Você vai experimentar uma dimensão do Evangelho. Mas você não experimentará um Evangelho pleno e verdadeiro. Sabe, o poder de Deus, ele não é apenas para ser manifestado em igreja. O poder de Deus, o Espírito Santo, não é apenas para ser manifestado em quatro paredes. Sabe, ele é para sair para outros ambientes, para as ruas, por lugares onde o Espírito Santo quer derramar do seu verdadeiro poder de salvação. Sabe, aqui o culto é maravilhoso, você adora, você canta, você se quebranta. Mas adorar a Deus não é isso. Se você fica só nessa dimensão, você não adorará Ele na verdadeira obediência do que Ele te levantou para ser. Então você precisa descobrir, você precisa entrar dentro do Espírito Santo de Deus e andar dentro da dimensão do que Ele tem para a sua vida. Sabe, não é apenas ser cristão, não é apenas ser crente, é uma transformação de natureza.
aonde você estiver, a graça do Senhor estará com você. O fogo do Espírito Santo, ele estará continuamente com você, mas quem deixa ele se afastar e apagar é você. Porque entenda, ele vai te pedir além do que tu pode suportar. Pastor, o senhor está indo além da palavra de Hebreus, está indo ao contrário. Não estou indo ao contrário. Leia a Bíblia que você vai entender. Que ele vai te pedir além do que você pode suportar. Porém, é o que você acha que você pode suportar. Porque ele de fato sabe o que você pode suportar. Por isso ele te pede além. Por isso ele quer te levar a lugares diferentes, profundos, verdadeiros em sua presença. Sabe, se não tiveres pessoas incendiadas, dificilmente incendiariam outras pessoas. É necessário ter pessoas incendiadas para que todos que estão caídos venham serem incendiados. A palavra do Senhor, ela é poder. Eu me lembro muito bem de uma vez, um acontecido, a qual o Senhor me ensinou algo e me levou a algo. Em um momento de libertação, eu senti uma misericórdia por uma senhora, um amor por aquela alma que estava sendo oprimida naquele momento. E automaticamente o apóstolo, com certeza guiado pelo Espírito, mandou eu ir lá, é onde aquela senhora, só que o negócio era bravo. Disse, agora deu ruim. Mas eu voltava e o apóstolo, vem para cá que não dá para mim não, apóstolo, o negócio aqui é bravo, apóstolo. Mas eu fui com aquele coração quebrantado, com aquela alma que estava sendo oprimida, deu uma ira santa daquele demônio. E Deus estava me ensinando algo. E quando eu cheguei perto daquela pessoa, ela brava, diabo de bravo, né? Demônio. Falou algumas coisas, eu só disse assim, eu não estou aqui por minha vida e por nenhum interesse pessoal. Eu estou aqui por uma ordem do Senhor. E aquela pessoa caiu muito longe, eu não sei quem empurrou ela, deve ser um anjo. E saiu, depois essa pessoa relatou que algo foi tirado de dentro dela. Que ela sentiu algo tirado de dentro dela. E ela sentiu uma transformação imediata depois daquela libertação. Sabe, o Evangelho não fala ao seu respeito e ao meu respeito. O Evangelho, ele fala de quem ele é e do que ele quer manifestar nos últimos dias. O Evangelho não se baseia no que queremos ou no que achamos do que é certo. O Evangelho se baseia na plenitude dele, da manifestação dele, de quem ele é em nossas vidas. Você tem de perder para ganhar no Evangelho. Você perde a sua vida para ganhar a verdadeira vida. Você perde o seu poder para ganhar o verdadeiro poder rendido a ele. Você perde a sua eloquência para ganhar a verdadeira fala do Espírito Santo sobre as tuas bocas. Você perde a sua segurança para ganhar a verdadeira segurança que está apenas nele. Você perde a sua autoconfiança para ganhar a verdadeira confiança, que é crer nele verdadeiramente, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Mesmo que seja ao contrário à sua visão.
você crê que Deus fará na sua vida. Não deixe o fogo se apagar na sua vida, meu irmão. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar. Antes de eu entrar aqui, o Senhor tinha falado, honra os obreiros que foram, receberam a unção nova, que foram levantados. Eu dei uma esquecida aqui. Eu queria parabenizar vocês, as missionárias, os diáconos e diaconisas que foram levantados, a nova direção, Eu creio que Deus tem algo poderoso neste lugar. A Bíblia diz, crê, não desdenhes as profecias, as promessas. Se há uma promessa em sua vida, se há uma palavra de Deus em sua vida, guarde ela, nutra ela, veja Deus em tua frente todos os tempos, veja Deus no seu caminho nos tempos bons e nos tempos ruins, veja Ele, tenha os olhos para olhar nos tempos de bonanças e nos tempos de sequidões, tenha olhos para ver eles em todo o seu caminho. Se você tiver olhos para ver o Senhor, para ter fé, para observar Ele em tudo, em teu caminho, em tua caminhada, a promessa dEle pode ser verdadeira em sua vida. Ela pode se realizar, porque você tem olho para ver essa verdade em sua vida. Mas se você não vê o teu Senhor na tua caminhada, nunca a promessa dele pode se cumprir. Pastor, por quê? Simplesmente porque ele precisa de um coração com fé. Ele precisa de um coração que aceite essa verdade. Ele não vai invadir o teu íntimo de qualquer jeito. Ele vai invadir o teu íntimo quando você se quebrantar, quando você se derreter sob os pés dele. E precisamos disso a cada dia. Precisamos dessa verdade. Sabe, antigamente eu conhecia o Espírito Santo pela manifestação do que eu via que ele fazia. E eu via muitos sinais. Logo lá no início, eu via muitas coisas. E eu pensava que aquilo era o Espírito Santo. Quando eu ia orar, eu tinha de sentir a presença dele. O meu corpo começava a tremer, o meu corpo começava a ficar gelado. Eu disse, ele está comigo, e aí eu orava, aquilo me dava força para orar, aquilo me dava força para sacrificar, porque eu conhecia ele em uma dimensão. E nos momentos mais difíceis, de tribulação, onde eu tive de suportar apontamento de pessoas, tive de suportar corações endurecidos, que não queria receber o verdadeiro evangelho, ou pelo menos a dimensão que eu me encontrava. Eu sentia ele do meu lado nitidamente, real. Sentia aquele fogo do meu lado, e eu começava a me quebrantar, e aquilo me consolava e me dava força para prosseguir, porque eu conhecia ele nessa dimensão de manifestação. Eu via sinais reais, coisas sobrenaturais, mas também eu via os demônios direto na minha frente. Me lembro que quando eu saía para madrugada, que eu levantava às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, e nesse tempo eu andava de moto, tinha de ser de moto, que era mais rápido, 50 quilômetros, 60 quilômetros mais ou menos o trabalho. E quando eu
Os motoqueiros têm uma mania de vez de passar na lombada, passa naquela lateralzinha, não é verdade? Eu era motoqueiro também, fazia a mesma coisa. E de madrugada ali eu olhava os demônios bem lá em pé, olhava aquelas sombras. E na caminhada do serviço era muito demônio que eu olhava. Olhava as coisas boas, mas olhava as coisas ruins também. Para me botar medo, para fazer eu parar, para fazer eu retroceder. Eu via os demônios vir me tocar pela madrugada, me paralisava. Eu ia orar, eu via eles lutando contra mim. Eu entrava na dimensão. Eles me ameaçavam. E eles ameaçam até o dia de hoje. Eles ameaçam a minha casa, a minha filha, a minha esposa. Quantas vezes eu já vi ele jogando a minha filha lá do segundo andar para baixo? Para me botar temor e medo, para não avançar. Sabe, os demônios, eles vão tentar te paralisar. Mas se você se deixar ser abatido pelo medo, se você largar de confiar em Deus e confiar mais do que o diabo fala, você não pode receber do que ele tem para ti. Você não pode confiar mais do que Satanás fala ao teu respeito. Você não pode confiar na dimensão que você se encontra agora, hoje. Mas confie no que ele tem dito através das suas promessas sobre a sua vida. Porque se você crer, se você tiver fé, elas se realizarão sobre a sua vida. E ali eu lutava, ficava com medo. Eu tinha medo do escuro. Eles tentavam me botar medo no escuro. Eles me perseguiam. Eu ia orar, eles me tocavam, eu sentia, ficava com medo. E chegou um tempo, a qual eu vi, na verdade eu passei por umas situações, a qual aquela presença tão nítida e verdadeira antes, a qual aquela presença tão real, a qual antes eu falava, Senhor, mostra os teus sinais, e eu via os sinais do Senhor. Eu sentia automaticamente a sua presença. Aí chegou um tempo que eu não sentia absolutamente nada. E aquilo foi um conflito dentro de mim. Eu disse, Senhor, será que tu te afastaste de mim? Tu não está mais comigo? Senhor, mas eu ainda ando em santidade. Eu ainda estou no teu caminho. Eu não entendia. E Deus estava me ensinando a entrar em outro ambiente do Espírito Santo de Deus. Se você conhece Ele apenas pelos sinais que Ele manifesta, isso não é pleno em sua vida. Ele vai te levar a lugares aonde você vai ver Ele pela fé, aonde você vai crer nele pela fé verdadeira de quem Ele é. Você não vai se apoiar nas manifestações, no que você sente ou do que você deixou de sentir. Você vai se apoiar pela fé viva e verdadeira que Ele está com você todos os tempos da sua vida. Nos tempos bons você olhará Ele, nos tempos ruins você olhará Ele. Porque Ele te treinará para vê-lo todo o tempo em sua caminhada. E Deus me levou na sequidão.
Eu pedia os sinais que me confortava e me levava ao entendimento. E essas coisas não se manifestavam mais na minha vida. Eu pedia a presença e eu não sentia nada do Senhor. E aquilo me quebrantava e eu ficava triste. Eu disse, o Espírito Santo, ele se retirou da minha vida. Mas como pode, se eu ainda busco a santidade? E Deus me levou para a sua palavra. Deus me levou para crer em sua palavra, no que está escrito, no que Ele diz que Ele é em nossas vidas. E um dia eu me lembro que Deus me levava em uma dimensão e eu andava em um barco sobre os lugares, muitos lugares, via muitas pessoas, inclusive o bispo estava lá. E aí, Deus me dava muitas pedras, coisas. Eu olhava uma pessoa, trazia um baú, dizia, olha, escolhe essa aqui, que essa aqui ela é muito linda, essa aqui serve para ti. Aí eu olhava para ele e eu dizia, eu não quero essa pedra, eu quero outra pedra com o Senhor. E eu pegava outro baú e pegava umas pedras muito lindas. Aí eu via aquela palavra saltando da Bíblia. E essas pedras, elas saíam de dentro da palavra de Deus. E Deus, Ele começou, a partir daquele momento, me dar graça para crer no que está escrito em sua palavra. Ele fez algo sobrenatural para que eu viesse crer verdadeiramente em sua palavra. E a partir daquele momento, aquelas manifestações e sinais que me consolavam, ela desapareceu da minha vida. E a palavra, ela saltava com poder dentro de mim, aonde ela se tornava uma realidade em tudo que eu falava. Sabe, eu li a Bíblia, eu li a Tiago, e diz que fala a respeito que devemos crer verdadeiramente, sem passividade, sem dúvida. Eu vi aquela palavra no mundo espiritual saltando e entrava dentro do meu íntimo. E a partir daquele momento, tudo o que eu falava, era na minha mente, em todo o meu ser, era como se fosse uma verdade plena que não existia nenhum tipo de dúvida. E aí o que eu lia na Bíblia, eu declarava sobre minha vida. E não tinha nenhuma sombra de dúvida em todo o meu ser. E o Senhor me levava a experimentar do que é ter uma verdadeira fé. Uma fé verdadeira, nítida, saudável, confiante no Senhor. Me lembro que Deus me provou quando a minha mãe faleceu. E eu estava em Brasília e minha mãe morava no Maranhão, estado do Maranhão. E sempre orava a ela, ministrava sobre ela, no reino espiritual. Tinha fé que ela ficaria curada. Um pedido eu fiz a ele antes que ela faleça, venha a falecer, o Senhor me leve para ver ela, que eu quero falar sobre Deus. Ela já era crente. E Deus cumpriu a sua palavra. Me levou, passei 15 a 20 dias dentro do hospital, falando de Deus para ela. E aí quando eu voltei, o Senhor me leva em visão e me mostrava ela com roupas sacerdotais.
e tinha 2 sacerdotes do lado dela, e subia com ela sobre as nuvens, e o Senhor dizia: eu estou recolhendo ela. Eu ficava muito, porque era muito apegado a ela. Deus teve de me retirar, para retirar essa segurança que eu tinha em minha vida. Deus, Ele tirará a segurança que você tem. Em que você tiver segurança, se você quiser ter uma vida com Deus, Ele tirará a segurança que você tem na sua esposa, no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, no seu emprego. Ele arrancará de você, porque Ele quer ser a sua segurança. E aí, quando Deus me levava, eu sabia, Deus vinha trabalhando, me consolando. Ela veio a falecer. E aí eu voltei de lá, fui arrumando tudo, saí do emprego, vou. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: não vá no enterro da sua mãe. Eu escutei aquela voz clara sobre o meu ouvido. Eu questionei: não, isso não vem do Senhor. Isso não é de Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo outra vez: não vá. Começou a me incomodar: não vá. Eu resolvi obedecer. Sabe, Deus, Ele te provará além do que você pode suportar. Nas coisas naturais que você acha que é tudo natural, que é normal, Ele te provará nessas mínimas coisas, para ver se Ele pode achar confiança no seu ser, para ver se Ele pode de fato depositar do verdadeiro fundamento eterno na sua vida. Sabe, Abraão já andava com Deus, cheio do Espírito Santo. Como esse homem descobriu a Deus sem ter a Bíblia? Como? Ele espera anos para cumprir a promessa de Isaac. E Deus pede Isaac. E disse: Abraão, agora eu sei que tu confias em mim, Abraão. Sabe, você quer que Deus confie em você? Você quer que Deus deposite algo que não apenas tome a tua palavra, mas que tome a tua vida? Algo que queime dentro de você. Você quer algo verdadeiro, aonde Paulo vai dizer: Senhor, quem poderá me afastar do teu amor? Ele não está sendo arrogante. Ele está dizendo que tinha algo superior dentro dele, aonde estava acima de tudo, todas as coisas naturais, aonde nenhum pecado poderia mais afastar esse homem. Mas Paulo fez de tudo que ele era como nada na presença de Deus. Ele se fez de louco para descobrir de fato a verdadeira direção do Espírito Santo. Sabe, se você quiser ter uma verdadeira vida espiritual, ser tomado pelo Senhor, você precisa entregar tudo a Ele. Você pode ter a salvação. Você pode ter a salvação. Isso já é pleno. Mas Ele nesta terra, Ele quer te empoderar. O Evangelho é empoderamento de poder dos céus.
O Evangelho é manifestação do Espírito Santo de Deus na terra. O Evangelho é contradições do que acham que sabem. Ele veio para contradizer. Ele veio para levar o homem em uma mentalidade sobrenatural. Sabe, se você lê em Romanos 12, se você ler em Romanos 12, de capítulo 2, Romanos 12, de capítulo 2, bote para eles, por favor. Olha só o que vai dizer. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diz aleluia. Repita comigo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Diz renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Sabe, isto aqui no original não é algo apenas natural. Essa renovação de mente no original bíblico é um poder sobrenatural que entra em sua vida. Não é de você muito estudar, não é de você muito buscar, aí entender algo. É um poder que o próprio Deus injeta dentro da tua mentalidade, da tua mente, e transforma toda a tua mentalidade em uma mentalidade espiritual. E você só precisa se render. Você só precisa querer essa verdade na sua vida. Amém? Amém? Olhe para mim. Você que está dormindo, olhe para mim. Desperta tu que dorme. Senão você perderá o dia do Senhor. Olhe para mim aqui, desperta. Se você dorme em uma palavra dessa, vou mandar o anjo te dar umas açoitada, para você se ligar. Porque um culto racional a Deus não é um culto lógico, como está escrito nas traduções. Lógicos no grego não significa coisa lógica e racional, se você não sabe. Vê no original que lógicos no grego, um culto lógicos, é um culto de uma verdadeira consciência espiritual. Um culto racional é a verdadeira manifestação de uma consciência espiritual para com Deus. É quando você sabe quem você é, o que você veio fazer, o que você quer, aonde você quer chegar. Por isso ele vai dizer que é necessário sermos como sacrifício vivo, aceitável a Ele. Amém, aleluia. Então te desperta para cá comigo. Está faltando só um minuto para terminar. Você aguenta mais um minuto? Só um minuto? Ele virá como piscar de olhos, como relâmpagos, rápido como piscar de olhos. Ele se manifestará. Mas ele continua se manifestando até os dias de hoje. E se você perde um piscar de olhos, você é roubado por Satanás no que ele quer adicionar em sua vida. Sabe, a palavra, ela chega a um momento
a qual ela entra dentro do teu ser. Ela tem o poder de entrar dentro do teu ser. Ela se torna uma realidade em sua vida. E você precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos querer essa verdade a cada dia. Esse é o evangelho pleno. O evangelho verdadeiro. Sabe, não permita que o evangelho de Deus seja extorquido pelo que você acha que é certo e que é errado. Não venha extorquir o evangelho verdadeiro do nosso Senhor. Em Gálatas, de capítulo 1, de verso 8, Paulo vai dizer que seja anátema, maldito, se até um anjo vir pregar outro evangelho. Então queira o evangelho completo, o evangelho que te apodera, o evangelho que te levanta, o evangelho que tem a verdadeira comunhão, o amor verdadeiro para com o próximo, o evangelho que se diminui para que os nossos irmãos venham a crescer, o evangelho aonde você venha a se despir totalmente na presença verdadeira dele. O evangelho onde você tem de sacrificar para que a chama não venha apagar dentro do teu ser. O evangelho onde você tem de agir por uma consciência viva e verdadeira. Sabe, muitas das vezes o Espírito Santo, ele não te dará sinais. Ele não te dará manifestação. Você abrirá a palavra de Deus e você não verá nada te direcionando. E quando você chega nesse ponto, Deus, ele quer apenas algo de você. Que você se mova. Que você venha a se mover. A fazer o que ele já implantou dentro do teu ser. Ele quer que você ande, se mova, que você não venha a parar, comece a se movimentar e a tomar o que já está dentro do teu ser e a manifestar o que já foi te dado pelo seu Espírito. Então muitas das vezes você não sentirá nada, você não verá nenhuma direção. E eu estou te falando isso porque isso aconteceu comigo. Quando você chega nesse ponto, Ele quer que você venha se mover. Ele quer que você venha manifestar o fundamento que já está edificado dentro do teu ser. Não adianta nada Deus empoderar, te encher. Não adianta nada Deus manifestar o poder dele sempre na sua vida. E você não mover esse poder na sua vida. Será um poder parado. Será um poder que não terá movimentação. E o responsável por movimentar esse fundamento, essa graça, esse poder, esse fogo que já está dentro do teu íntimo, é você. Porque Ele te levará a não sentir nada, apenas para te mover no que você já sabe. Apenas para te mover a alcançar lugares ainda maiores em sua presença. Porque quando tu te mover, Ele começa a se mover contigo. Quando tu te move, quando tu te sacrifica, quando tu começa a andar debaixo do que Ele diz que é para você andar, do que está escrito em sua palavra,
Quando você anda, o próprio céus, ele não pode reter a manifestação dele em sua vida. Porque quando você anda nesses princípios de verdade, você está gerando justiça, você está dizendo para ele: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero ir mais profundo em ti. Senhor, eu quero essa verdade. Pai, eu quero queimar. Mesmo que isso não saia da tua boca, mas o teu mover, o teu andar, é como se falasse isso no reino espiritual. E é impossível que ele não manifeste o poder dele em sua vida. Se você se mover, ele se move. Mas se você ficar parado, ele não se move. E se você quer essa graça, se você aceita essa palavra na sua vida, esta noite, eu quero falar contigo. Se você aceita essa palavra em sua vida, esta noite te coloque de pé. Se você não aceita essa palavra na sua vida, meu irmão, eu vou orar para o anjo te pegar. Porque quando o anjo nos pega, ele sabe nos pegar. Ele nos leva no caminho que temos de andar. Então, às vezes é necessário a gente dizer: Senhor, manda teu anjo para me mover. Senhor, seja um pouquinho mais forte comigo, me mova. Senhor, a penúltima, acho que 3 pregações atrás, eu subi neste altar. Eu disse: Senhor, eu estou gerando algo no reino espiritual. E quem estava aqui poderia até entender tudo errado. Poderia até entender que eu estava falando algo para a igreja, não era não. Eu estava dizendo: Senhor, eu quero ir mais profundo, me pega, Senhor. Me quebranta. Senhor, envia teu anjo. Eu quero ir mais profundo em tua presença. Senhor, envia teu anjo, Senhor, para me levar força ao entendimento do que eu tenho de entender neste momento, Senhor. Do que tu queres. Eu provoquei os céus. E quando eu saí daqui, ele já me botou na prova. Já me quebrou por inteiro. Senhor, eu vou ter que suportar. Como apóstolo, me lembrei dele agora. Vou ter de suportar. Vai. Pega o princípio, pega o caminho. Quando você vê que não está indo, quando você quer, mas vê que não está indo, pede para ele vir mais forte na tua vida. Pede para ele te dar uma soltada de lado. Pede para ele te levar a força aonde tu tem de ir. Pede pela consciência viva que tu tem nele. Não é religião, eu não estou te falando disso. Agora, se você não quiser passar na prova, você não pode transitar no Senhor. Porque ele corrige a solta quem ele tem como filho. Ele não corrige bastardo, é filho que ele corrige. Filhos sempre, às vezes ele está levando na prova. E às vezes você pensa: é o diabo que está me botando na prova, pastor. Irmão, eu sinto muito te dizer, biblicamente, leia. Quem está fiel no caminho reto, quem está buscando santidade, quem busca uma consciência livre, quem busca de fato uma sinceridade com o seu Deus, Satanás não pode tocar, porque não tem legalidade. Então quem te bota na prova é Deus, porque Ele quer te levar ao entendimento. Ele quer te levar a uma transição em um lugar mais profundo nele. Então eu disse: Senhor, me pega, Senhor.
Me pega, Senhor. E nessa pregação eu disse: Senhor, me pega, me açoite e me leve mais profundo. Quebre minha alma, Senhor. Senhor, se tem algo oculto ainda em mim aqui que eu não consigo ver, traga para a luz. Me mostra. Me leva, Senhor. Porque eu estou com uma fome, algo dentro de mim. Mas eu sinto que o Senhor tem de me levar e me quebrantar em algo. Para encontrar esse lugar. Então eu subi no altar. Eu já trouxe uma pregação direta, provocando o reino espiritual para com a minha vida. Não foi só por sua vida, foi por a minha também. Foi pela minha. E ele me quebrou. E graças a Deus ele me quebrou. Ainda continua me quebrando. Ainda vai me quebrar muito mais. Mas estamos felizes. Porque quando você está com a presença, você está pleno no Senhor. Quando você está com a presença, nada pode te abalar. Sabe, eu cheguei no culto, 3 minutos. Cheguei no culto. E quando eu ajoelhei para orar aqui, o Senhor falou algo comigo. Ele falou: culto ou adoração. Um culto a mim não é apenas adoração de louvores de boca. É revestimento de poder. Você não veio só para adorar, você veio para ser revestido nele. Porque quando você está revestido nele, você tem força e poder para passar por cima de todos os enganos da sua alma, de todas as mediações de Satanás na sua vida. Então você precisa dele. Você precisa todo o tempo dele. Você precisa todo o tempo se revestir dele. Ele é a tua força. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o que te guia. Ele é o teu consolo. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Você pode glorificar? Então glorifique Ele, exalte o nome dEle por essa palavra. Então entenda que Deus, de Atos 2 para cá, Ele está incendiando as pessoas com avivamentos individuais para incendiar e para trazer salvação para os que precisam. Então pessoas incendiadas incendeiam aonde estiverem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.